Gestante pode ou não tomar creatina? E quais são os benefícios ou riscos de usar esse suplemento durante a gestação? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do uso da creatina durante a gestação. E se você tem dúvidas de como usá-la ou se deve ou não usar, fica aqui nesse vídeo e vem conferir comigo. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou fisioterapeuta e aqui eu falo sobre como ser uma mãe, uma mulher mais forte e mais saudável. Eu não sei se vocês são dessa época, mas quando eu era mais nova, muitas pessoas, quando ouviam falar de creatina, imaginavam que era um tipo de anabolizante, droga ou algo do tipo. Mas na verdade não é nada disso. A creatina é um aminoácido que o nosso próprio organismo produz. E além disso, nós consumimos também através da alimentação, principalmente de alimentos como carne vermelha. Esse aminoácido faz parte da função celular fisiológica, fornecendo ATP para as nossas células, ou seja, é uma forma de produzir energia rápida. E é por isso que esse suplemento é tão utilizado no meio esportivo. Agora pensem aqui comigo, se durante a gestação a gente fica mais cansada, mais fadigada, falta energia para fazer até as atividades básicas do dia a dia, por que não esse suplemento não seria benéfico durante a gestação? A creatina é o suplemento mais estudado no mundo inteiro e já está mais do que comprovado os seus benefícios, os seus efeitos na recuperação pós-treino, ou seja, quando você faz o exercício na academia, pratica uma atividade física, que fica aquela dorzinha muscular, né, que às vezes demora 2, 3 dias para você se recuperar, a creatina ela vai agir fazendo com que essa recuperação seja mais rápida. Ou seja, se você se recupera mais rápido, você tem capacidade de treinar novamente aquele grupo muscular, fazer aquela atividade física, outra vez de forma mais rápida, num tempo menor. Outro benefício que é muito estudado e já está comprovado da creatina é o aumento da sua força muscular. Então, além de você se recuperar mais rápido, você consegue fazer um esforço maior durante a atividade física, durante o exercício. E isso favorece, então, o ganho de massa muscular, porque se você consegue pegar mais peso e se recupera mais rápido, é claro, né, que isso vai ser benéfico para o ganho de massa muscular, para que você consiga aumentar a sua capacidade de treino e, consequentemente, os seus ganhos dessa atividade. E veja só que interessante, alguns estudos vêm mostrando, inclusive, uma melhora das funções cognitivas com o uso da creatina. Hoje em dia é muito recomendado, inclusive para idosos, que estão tendo alguma dificuldade com a memória e etc. E eu já observei isso na prática, tomando a creatina com regularidade, com frequência, eu já observei que o meu foco, a minha disposição, a minha atenção fica muito melhor. Mas, Ana, se a gente consome creatina na carne, se o nosso próprio organismo produz esse aminoácido, para que a gente precisa suplementar? Aí é que tá. É interessante a gente manter o estoque desse aminoácido no máximo possível. E o que acontece é que a alimentação muitas vezes não é suficiente para manter esse estoque no máximo. E esses benefícios que eu citei aqui, eles são adquiridos, a partir do momento que você está ali com o seu estoque de creatina no organismo no máximo. E é por isso também que a recomendação é que você faça uso diário, independente se você faz ou não atividade física. É um dia que você deixa de tomar, o seu estoque ele já vai ser reduzido, ele já não vai estar ali mais no máximo, O copo não vai ficar cheio. Então, o interessante é que a recomendação é que você use a creatina todos os dias, mesmo nos dias que você não faz atividade física. Na verdade, não tem nenhuma relação, Você não precisa fazer atividade física para ter esses benefícios que a creatina vai te favorecer. Outro ponto que é importante a gente frisar é que, na maioria das vezes, as mulheres não consomem a quantidade de proteína suficiente que o nosso organismo precisa. E com certeza essa necessidade ela se torna ainda maior durante a gestação. Porque pensem só, nós estamos gerando uma vida, construindo todos os tipos de tecido que o nosso bebê vai precisar. Tecido muscular, tecido ósseo, os órgãos do nosso bebê. Isso gera um aumento muito grande da necessidade de energia, do nosso corpo produzir energia e também do consumo de proteína, da quantidade de proteína, porque a maioria desses tecidos eles são formados pela proteína. E essa necessidade ela se torna ainda maior no terceiro trimestre da gestação, que é quando o bebê cresce. E é interessante, inclusive, para mulheres que estão tendo problemas de restrição do crescimento durante a gestação,
fazer o uso desse suplemento. É claro, nós temos que aumentar a ingestão de proteína, mas o suplemento ele pode ser um grande auxílio, seu grande aliado neste momento. Se você está passando por essa dificuldade de restrição de crescimento do seu bebê. Ah, mas eu tenho medo de tomar creatina e dar algum problema nos meus rins. Não se preocupe enquanto a isso, porque isso é um grande mito que existe em torno do uso desse suplemento. Já está comprovado que não existe nenhuma associação de problema renal com o uso da creatina em pessoas saudáveis, a não ser que você já tenha algum risco, algum problema, né, renal na sua função renal, aí você deve com certeza pedir orientação médica, né, para iniciar não só a creatina, mas qualquer outro tipo de suplemento. Mas se você é uma pessoa saudável, que nunca teve nenhum problema renal, a creatina não vai te causar nenhuma complicação, pode ficar tranquila. Como eu disse, esse suplemento ele é o mais estudado do mundo inteiro e não existe nenhuma comprovação dessa relação. Qual é então a quantidade recomendada para uso durante a gestação? Na verdade, o uso da creatina ele é recomendado entre 3 a 5 gramas por dia. Então, isso vai variar um pouco de acordo com o seu tamanho, com o seu peso. Eu, por exemplo, que tenho uma estatura baixa, que nunca fui assim acima do peso, sempre fiz o uso de 3 gramas e sempre observei esses benefícios da creatina no meu organismo. Se você é uma pessoa de maior estatura, talvez seja interessante fazer o uso da dosagem de 5 gramas, mas não tem nenhuma necessidade de você ultrapassar esta quantidade. Muitas pessoas acham que se tomar mais vai ter um efeito melhor, mas na verdade o que é recomendado, o que faz a diferença é você tomar todos os dias, para não deixar o seu estoque esvaziar. E outra recomendação muito importante é usar a creatina após uma refeição. Se a gente pensar, né, que é um aminoácido, geralmente os aminoácidos eles estão presentes na alimentação, em algum alimento. Então é interessante fazer o uso após alguma refeição para melhor absorção mesmo desse suplemento. Né? Mas isso não impede que você tome em outros horários. Vamos supor que você esqueceu de tomar depois do café da manhã ou depois do almoço, não tem problema tomar em outro horário. Outra dica muito importante é aumentar o consumo de água quando você faz o uso da creatina, porque a creatina ela vai absorver mais água para dentro da sua célula vai ficar maior, digamos assim. E por isso que muitas vezes a gente vê esse efeito de maior definição muscular. Não significa que a pessoa está inchada, muito pelo contrário. São as células musculares, né, que absorveram mais água e estão com um volume maior. Mas isso é diferente de um inchaço, aquele inchaço, né, de retenção, que a gente precisa fazer drenagem, etc. É totalmente diferente e não traz nenhum risco para a sua saúde. Então, se você já fazia uso da creatina antes da sua gestação, você pode manter durante a gestação. E se você não fazia antes, não tem problema nenhum também começar agora. É claro que é importante você consultar o seu médico para fazer algo mais individualizado. Me conta aqui no comentário, então, o que você achou desse vídeo, se você já ouviu falar de algum desses mitos, se você tinha medo, receio de usar a creatina estando grávida ou não, e compartilhe com mais pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.